Os grandes sucessos de bilheteria, os grandes sucessos de Hollywood, normalmente seguem uma cartilha de regras que foi estabelecida lá atrás. Os roteiros têm um padrão, os protagonistas agem de um jeito e várias outras coisas também seguem regras. Mas alguns grandes filmes ficaram famosos por quebrar todas elas. E neste Segredos do Cinema a gente vai mostrar quais são essas regras e quais filmes que se consagraram por quebrar todas elas. Como qualquer outra indústria, Hollywood também avalia o sucesso e o fracasso de seus produtos baseado nas respostas de público e nos números comerciais. Sid Field, um consultor de roteiro, identificou padrões elementares e estruturais nos filmes de maior bilheteria e lançou o livro Roteiro: Os Fundamentos do Roteirismo, em 1979. Vamos destacar aqui 5 regras fundamentais adotadas em Hollywood desde então. Naquela época se entendeu que para que se tivesse sucesso de bilheteria, um filme deveria ter um protagonista que conduz a história do começo ao fim, lutando contra forças do antagonismo para alcançar seu objetivo em uma trama linear, cujos acontecimentos se baseiam em causa e efeito. Essa seria a premissa fundamental para qualquer bom filme. Por exemplo, em Tubarão, acompanhamos a caçada do protagonista Martin Brody contra o monstruoso tubarão que ameaça a praia da cidade. Além disso, ele precisa enfrentar o prefeito que não quer fechar a praia em pleno verão. Brody então forma um grupo e viaja mar adentro, perde um de seus companheiros e quando tudo parece perdido, ele finalmente mata o monstro. Apesar de Tubarão ser um filme de grande sucesso quando se encaixa no roteiro clássico, não quer dizer que um filme que quebra essas regras vai ser necessariamente um fracasso. A regra do protagonista único, nosso primeiro exemplo, já foi diversas vezes subvertida e uma história de protagonistas múltiplos já chegou até a ganhar Oscar de melhor filme, como Crash No Limite, vencedor do prêmio de 2006. Essa regra do protagonista único se justifica pois é muito mais fácil a pessoa se afeiçoar a um personagem do que a vários num mesmo período de tempo. Além disso, é mais possível criar um arco dramático complexo com um personagem do que com vários outros. Por outro lado, filmes com vários protagonistas são geralmente focados em um tema, que usa os personagens como diferentes manifestações desse mesmo assunto. Ou seja, o filme mantém a complexidade e pode explorá-la de diversas maneiras. É importante manter o mesmo protagonista do início ao fim para que o espectador saiba de quem é a história que está sendo contada. Assim, ele se conecta com uma pessoa e se emociona com ela, sem o risco de abandonar o filme no meio da história se de repente esse personagem sumir ou morrer. No entanto, Hitchcock pouco se importou com essa convenção quando filmou Psicose, o maior marco da história dos filmes matadores de personagens principais. A famosa cena do chuveiro acontece no meio de Psicose, depois que já acompanhamos a expectativa do casamento de Marion Crane, ela roubando seu chefe, fugindo com dinheiro e ela encontrando o Bates Motel no meio de uma tempestade. No fim, o filme era sobre Norman Bates e o seu distúrbio de personalidade, e não só sobre a trágica sorte de uma jovem secretária. She wouldn't even harm a fly. O protagonista que luta por seu objetivo é aquele que é ativo, que se sacrifica e age no limite para conquistar o que ele deseja. Essa regra é muito difícil de se quebrar, já que o espectador se interessa por histórias que despertem a curiosidade sobre o que vai acontecer em seguida, e o protagonista ativo é quem leva essa história adiante através das suas vontades. No entanto, é possível ver filmes de sucesso com protagonistas passivos, como O Virgem de 40 Anos, que tem um cara que, apesar de querer perder a virgindade, está sempre fugindo dessa situação. Em Melancolia, Justine nada faz diante da inevitável chegada da morte. Há quem diga também que Cameron, de Curtindo a Vida Doidado, é o único personagem com arco definido. Portanto, o protagonista do filme é um outro exemplo de protagonista passivo. Ferris Bueller, you're my hero. A quarta regra é a trama em tempo linear. É claro que é mais fácil para o espectador identificar a sequência cronológica das ações, mas quando um filme se obriga a ser linear,
ele pode ficar entediante. Se essa regra fosse seguida à risca, não teríamos filmes como Elefante, que é inspirado na história da escola Columbine e contada em diferentes perspectivas, ou mesmo Pulp Fiction, em que um personagem morto aparece vivo na cena seguinte, e somos obrigados a montar a história na nossa cabeça. Ou mesmo Amnésia, uma obra-prima de Christopher Nolan, que trama a história de trás para frente e mostra um plot twist incrível no final. Por último, segundo as normas comerciais de Hollywood, todo filme deve respeitar a lógica da causa e efeito. É simples, o protagonista age, essa ação gera consequências, o protagonista age para consertar as consequências dessa ação e ele novamente sofre outras consequências e assim sucessivamente até chegarmos ao clímax. Action, reaction, cause and effect. Em filmes que não se baseiam em causa e efeito, a ação não é o que leva a história adiante. O foco do filme pode ser o aspecto psicológico de um personagem ou um simples retrato da vida de um lugar, ou a própria linguagem cinematográfica. São filmes como Cidade dos Sonhos, de David Lynch, baseado na lógica surrealista do sonho, ou filmes colagem de associação livre, como Gummo, de Harmony Korine, ou filmes fragmentados que planam sobre um espaço comum, como Slacker, de Richard Linklater. Esta regra é dificilmente absorvida pelo grande público porque afeta a forma de estruturação do pensamento mais comum entre as pessoas, que é o nexo causal. Sem essa lógica, as coisas deixam de fazer sentido, ou fazem sentido em outro tipo de raciocínio. Existem vários outros filmes que seguiram o exemplo destes sucessos que a gente falou aqui. Deixa aí nos comentários se você lembra de algum. Não esquece de deixar a sua sugestão para o próximo Segredos do Cinema, de assinar o canal e curtir esse vídeo. Tchau!